Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é. Nada é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Teu fiel amor é grande. Teu fiel amor incomparável é. Nada é como tu, bendito Deus. Grande é teu fiel amor. Tua misericórdia é grande. Tua misericórdia incomparável é. Nada é como tu, bendito Deus. Grande é tua misericórdia. Jesus maravilhoso é grande. Jesus maravilhoso, incomparável é. Nada é como tu, bendito Deus. Grande é Jesus maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Como é bom louvar o Senhor. Como é bom entoar cânticos a Deus. Você está bem nesse sabadão? Glória a Deus, que maravilha. Que você esteja tendo um final de semana abençoado. Que o teu final de semana esteja assim maravilhoso. E que você esteja tendo um tempo para refletir, pensar sobre a sua vida e sobre aquilo que você necessita fazer ou para mudar ou para melhorar, para manter a sua vida na bênção que ela se encontra. Que você encontre um tempo para Deus. É muito importante que você encontre um tempo para Deus. Muitas vezes nós passamos o final de semana com tantas coisas para fazer. A gente trabalha, corre a semana inteira e chega no sábado, no domingo, nós temos tanta coisa para fazer e nós não lembramos de dedicar um tempo a Deus. E a única coisa que muitas vezes nós fazemos é ir à igreja no sábado ou no domingo, dependendo da sua preferência. E aí a gente pensa que aquilo ali já é o suficiente. Eu quero te dizer, minha querida, meu querido, que não é suficiente. Eu quero te dizer que nós temos que buscar um relacionamento e uma intimidade com Deus. Eu quero te lembrar de uma coisa também. Deus te ama. Jesus te ama. E o Espírito Santo habita em você que já entregou a sua vida para Jesus. E Ele quer habitar em você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida.
o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre você, sua casa, sua família, seu trabalho, as pessoas que te rodeiam e que você ama. Que você seja tremendamente abençoado. Em nome de Jesus. Hoje eu quero falar com você sobre uma coisa que eu tenho pensado, que eu tenho visto a respeito do evangelho que tem sido pregado nas igrejas, nos evangelismos. Talvez hoje você não goste muito desse vídeo, dessa palavra, porque não é politicamente correto se pregar sobre pecado, não é politicamente correto se pregar sobre as coisas que vão acontecer nos últimos tempos. Não é politicamente correto se pregar sobre o que nós estamos vivendo hoje no mundo e que muitas vezes nós oramos a Deus e pedimos, Senhor, melhora, transforma, faz com que fique bom, com que fique melhor. E se nós pegarmos a Bíblia e formos estudar, nós vamos ver que, infelizmente, a situação do mundo ela só tende a piorar. A situação do mundo que nós vivemos, a situação da nossa humanidade, a situação daquilo que estamos passando, estamos sofrendo, a perseguição da igreja, infelizmente, segundo a Bíblia, essa situação ela não é muito boa para o mundo aos olhos da Bíblia. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Aqueles que entregam a sua vida a Jesus, aqueles que seguem a Deus, princípios de Deus, que não negociam os princípios de Deus, que vivem de acordo com o que a Bíblia nos diz, esses terão vitória, serão mais que vencedores. Mas para isso, nós temos que dar um passo até Deus. Para isso, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, transformar a nossa vida, permitir que o Espírito Santo transforme a nossa vida, entregar a nossa vida a Jesus e ter uma mudança de vida, de atitude, uma mudança nas nossas decisões. Mas eu quero te mostrar tudo isso dentro da palavra de Deus. Lá no começo da criação, lá em Gênesis, nós vemos a queda do homem. Quando o homem come do fruto que Deus tinha falado para ele não comer, o fruto da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal. A partir daquele momento que ele tem aquela desobediência, o homem entrega toda a autoridade e todo o domínio que Deus tinha lhe dado, o homem entrega a Satanás. E a partir daquele momento o mundo passa a ser dominado pelo maligno. Nós lemos no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 19, nós lemos assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno. Nós sabemos que nós somos de Deus, mas o mundo todo está sob o poder do maligno. Ou seja, quando o homem cai, ele dá a Satanás
o poder sobre a terra e tudo que nela há. Mas Deus não permite que Satanás tenha poder sobre o homem. Nós lemos no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 9. E disse-lhe: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Qual é o contexto aqui? Jesus foi batizado por João Batista e foi levado ao deserto para ser tentado. No deserto, ele passou 40 dias e 40 noites de jejum. E Satanás foi tentá-lo. Depois de 40 dias, Satanás foi tentá-lo. E Satanás oferece para Jesus toda a terra, toda a autoridade. Tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. E Jesus, logicamente, diz a ele: somente ao Senhor teu Deus adorarás. E sai dessa tentação. Mas veja bem, se o diabo estava dando tudo isso a Jesus, é porque Satanás tinha tudo isso em seu poder. Satanás nunca poderia dar algo que não fosse seu. Nós lemos no livro de Apocalipse, no capítulo 21, versículo 1, aonde diz assim: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Entenda isso aqui. O mundo que nós vivemos hoje, os céus que nós vemos hoje, eles serão destruídos. E na volta de Jesus, descerá a nova Jerusalém, novos céus e nova terra. Isso que Satanás tem domínio hoje será destruído. E olha, eu estou te falando pela Bíblia. Eu não estou te falando por historiadores, eu não estou te falando por filósofos, por achismos. Não, eu estou te dizendo aquilo que a Bíblia diz. Essa nossa terra e esse nosso céu, eles vão passar. E haverá novo céu e nova terra. É por isso que todas essas coisas nos levam a concluir de que as coisas nesse mundo, elas só irão piorando. O problema climático, as inundações, as grandes enchentes, terremotos, tsunamis, furacões. A tendência é que essas coisas só aumentarão. Mas nós, que somos os filhos de Deus, e entregamos a nossa vida para Deus, nós passaremos por todas essas coisas. Todas essas coisas. Sabe por que eu te digo isso? Porque lá em Apocalipse está escrito assim: ao que vencer, lhe darei a coroa da vida. Ao que vencer, entrará no reino dos céus. Sabe, hoje em dia as pessoas têm costume de pregar prosperidade, falar sobre dinheiro, falar sobre prosperidade financeira, bênçãos. As pessoas pegam esses versículos mais chamativos da palavra de Deus, né? Serás tu uma bênção, comerás o melhor dessa terra. E tira o contexto e só prega sobre isso.
Mas é necessário que seja pregado o verdadeiro evangelho. Muitas pessoas que se convertem hoje a Cristo, que entregam a sua vida para Cristo, depois de um certo tempo na caminhada cristã, elas deixam o caminho do evangelho por se decepcionarem. Porque muitas promessas pregadas por esses pastores que pregam esse evangelho, elas não se cumprem. Porque são promessas tiradas de contexto, são promessas que você fala da bênção, mas não fala do que é necessário para chegar naquela bênção. A parte do arrependimento, a parte da transformação de vida, a parte do discipulado, do aprendizado da palavra de Deus, a parte da semeadura, isso não é pregado. É pregado que você vai ser uma bênção. É pregado que você vai comer o melhor dessa terra. É pregado que você terá vida em abundância. Mas não é pregado o que é necessário para chegar até essas bênçãos. Não é dito, por exemplo, que nós precisamos muito mais buscar a face de Deus do que as mãos de Deus. Ou seja, buscar a presença de Deus do que apenas o que Deus pode fazer para nós. Tem muita gente hoje em dia que acha que Deus é uma grande prateleira, um grande drive-thru, principalmente na época das redes sociais, na época do WhatsApp, na época da coisa imediata, na época do delivery que veio o iFood. Chega na hora. As pessoas acham que é só pedir para Deus, apertar um botãozinho e vai chegar na sua porta. Deus não é uma grande estante, aonde você pega o que você precisa e leva. Não! Deus não é o seu mordomo, muito pelo contrário, nós somos mordomos daquilo que Deus nos deu. Entenda, nós precisamos de Deus. Deus não precisa de nós. O evangelho que tem sido pregado hoje é um evangelho vazio de Deus. Você vai nas igrejas hoje, você não vê mais milagres, você não vê mais curas, você não vê mais batismos no Espírito Santo, você não vê mais as pessoas entregando a sua vida para Jesus verdadeiramente. Não, você vê pessoas indo atrás das bênçãos, da prosperidade, do dinheiro, da casa, do carro. E nós precisamos voltar ao verdadeiro evangelho. Nós precisamos voltar a pregar o verdadeiro evangelho. O evangelho que João Batista pregava quando ele estava preparando o caminho antes de Jesus começar o seu ministério. Arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. Em Marcos, no capítulo 13, versículo 31, nós lemos assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O evangelho, aquilo que Deus disse, jamais passará. Nos Salmos 102, capítulo 25, versículo 26, nós lemos assim: no princípio firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles, ou seja, os céus e a terra, perecerão, mas tu permanecerás. O céu e a terra
envelhecerão como vestimentas, como roupas, tu os trocarás e serão jogados fora. Nós precisamos parar de orar a Deus contra a sua palavra. Muitas vezes nós estamos orando a Deus contra a palavra dele. Nós precisamos orar a palavra, porque a palavra é aquilo que Deus disse para nós. Mas muitas vezes nós estamos orando contra a palavra. No livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículos 10 a 12, nós lemos o seguinte: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Mais uma vez eu te digo, eu não estou falando nada da minha cabeça. Eu não estou falando nada que venha de livros de história, de filósofos, de autores proeminentes. Eu estou lendo para você o que está escrito na palavra de Deus. E tudo que está na palavra de Deus se cumprirá. Está se cumprindo. Hoje nós já vemos movimentos de unificação, unificação de governos, unificação de economias, unificação de religiões. O grande projeto do ecumenismo. A palavra de Deus nos diz que não existe comunhão entre trevas e luz. Não existe parceria entre Satanás e Deus. Não se engane. Existe um ditado popular que diz que nós não podemos acender uma vela para Deus e uma vela para o diabo. Mas muitos fazem isso. Se não der certo aqui, eu pego do outro lado. Hoje em dia nós vemos muitos líderes cristãos que estão ligados à igreja, ao cristianismo, mas também tem o seu pé ligado lá do outro lado. Se não der certo de um lado, eu tenho de outro. Nós precisamos buscar o Deus verdadeiro, aquele que pode nos abençoar, sim, mas que também nos corrige, nos mantém na linha, aquele que nos ama de tal forma que entregou o seu próprio filho para morrer por nós e pagar com preço de sangue o pecado que nós cometemos. Nós precisamos buscar verdadeiramente e adorar única e exclusivamente a esse Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra. E não ter outros deuses diante dele.
Nós precisamos voltar a pregar no púlpito das igrejas o verdadeiro evangelho. A verdadeira palavra de Deus. Pregar o Cristo ressurreto. A necessidade do arrependimento e da conversão verdadeira e genuína. E não ficar criando os nossos próprios impérios. Porque esses impérios vão ruir, eles vão cair, eles vão desaparecer. A própria palavra de Deus fala isso. Que no fim dos tempos nós seremos provados pelo fogo. E aquilo que for consumido pelo fogo será jogado fora, consumido, acabou. Só passará, só ficará aquilo que realmente o fogo não pode consumir. Nós lemos no livro de Isaías, capítulo 51, versículo 6. Ergam os olhos para os céus, olhem para baixo, para a terra. Os céus desaparecerão como fumaça, a terra se gastará como uma roupa, os seus habitantes morrerão como moscas, mas a minha salvação durará para sempre, a minha retidão jamais falhará. Céus e terra vão passar, mas o nosso Deus permanecerá. Jesus, antes de subir aos céus, em certa época, em certa parte do seu ministério, ele diz para os seus discípulos que na casa de meu pai há muitas moradas, que ele iria para junto do Pai preparar lugar para aqueles que são seus. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos entregar a nossa vida para Jesus, para que Jesus, da mesma forma que nós confessamos o nome do Senhor aqui na terra, Jesus confesse o nosso nome diante de Deus. E assim nós teremos acesso a novos céus, a nova terra, a nova Jerusalém e a vida eterna. Entenda o que eu estou lhe falando. Eu não estou dizendo e não estou pregando e não estou fazendo menção à religião. Não. Não. A religião, ela nada mais é, como a própria palavra diz, que a religião vem da palavra religare, ou seja, religar o homem a Deus. Religião não salva ninguém. A sua igreja não te salva. Não. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Só Jesus pode te salvar. Só o verdadeiro evangelho pode te salvar. E hoje eu quero te chamar para que você se arrependa dos seus pecados, entregue a sua vida para Jesus. Estude, leia a Bíblia. Aprenda a Bíblia, a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que meu povo perece por falta de conhecimento. Se nós conhecemos a verdade, como diz na palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. Quando nós conhecemos Jesus, ele nos liberta e nós não somos enganados. Tome uma atitude para Deus.
Dê um passo para Deus. Entregue sua vida a Jesus se você ainda não fez. E se você já fez, examine-se e mantenha uma vida de fé, de retidão. Estude a palavra de Deus. É o que eu tenho para te chamar hoje para fazer. Amém? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. O grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre você, sua casa, sua família, seu trabalho, o que você tem, as pessoas que te rodeiam e que você ama. Seja você uma bênção, em nome de Jesus. Dê o seu joinha, dê o seu like, assine o canal, seu gostei, ó. Mas mais importante que tudo isso, pegue esse vídeo e reparta, distribua para todos aqueles que você conhece. Coloque ele nas suas redes sociais. Não tenha vergonha. Seja um missionário de Deus. Você não se arrependerá, com certeza. Tenha um resto de final de semana abençoado em nome de Jesus. Abreijos para você e até o próximo vídeo.